Vamos falar um pouco sobre essa viagem. Então, se vocês forem ao Japão alguma vez, eu espero que vocês visitem o Japão, existem alguns lugares que são considerados, são três lugares, são considerados pelo Sensei Aoki, pela Sensei Noriko Ogawa, como os três lugares sagrados do Reiki. Inclusive, no congresso que Rita e eu promovemos o ano passado, tá, que envolveu 34 palestrantes, não sei se a Cristina Luz está me ouvindo aqui, ela foi uma das... Está aqui, está me ouvindo? Ela fez uma excelente palestra, né? Ah, minha mãe chegou aqui, então não preciso mais me preocupar. Aqui é a minha... Pois é. Então, tivemos a Cristina e vários... Foi um congresso fantástico, tá? A palestra do Sensei Fuminori Aoki, da Sensei Noriko Ogawa, eles dividiram em dois temas, né? O Sensei falou sobre o sistema Reido Reiki, e a Sensei Ogawa sobre os três lugares sagrados. O primeiro é o memorial. Tá? O memorial é a grande pedra, é um lito, pedra, um monolito, onde está talhada a história. Lógico, é um resumo. Imagina martelar ali, criar com aquelas letrinhas a história de Mikao Sui. É um resumo do resumo do resumo. E é um lugar sagrado, porque lá estão as cinzas da cremação de Mikao Sui. Rita e eu já estivemos 5 vezes lá. Só que aconteceu uma coisa muito triste nesse cemitério, nesse memorial, que o ano passado foi o centenário do Reiki. Então, haviam caravanas do mundo inteiro, e o pessoal não pôde ir, estava fechado. E foram esse ano. Caravanas da Alemanha, da Espanha, dos Estados Unidos, do Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Caravanas de reikianos, inclusive de brasileiros. Grupos menores, porque eu não fui, mas outras pessoas foram. E dizem, né, eu não sei, que foi um grupo de alemães e de americanos que entraram lá, eles estavam, na verdade, eles estavam felizes, eufóricos, e todo mundo rindo e falando alto, só que é um lugar de silêncio, de oração, que lá não é só o Sensei Uzui, né, os restos mortais dele, né, que estão ali. Existem centenas e centenas de outras pessoas que foram cremadas, né, que têm o hábito da cremação, e eles proibiram a visitação. Tá? E até então, até a viagem anterior, Elizabeth Elin vai lembrar. Lembra que nós fazemos rituais de agradecimento? A gente ficava horas, o Sensei Aoki, Sensei Noriko, fazendo orações. Lembra, Fábio? Nós fizemos, né? A gente ficava horas. E agora, o Sensei conseguiu uma autorização, por ele ser japonês, de 1 hora para todo o nosso grupo. Quanto tempo eles deixaram para cada um de nós, Fábio? De 3 a 4 minutos. 3, só para chegar lá, olhar a pedra e sair. Só que a Maria, por exemplo, a Maria está ali, essa lindeza que está aqui, ela nunca tinha ido, então ela ficou feliz, né? Ela se emocionou, chorou, né? Mas para a gente, que a gente ficava 3 horas lá, fazendo rituais, né? A gente ficou sentido, porque a gente queria ficar mais tempo, queria ter feito o nosso trabalho de gratidão lá, né? Mas visitar é possível, desde que vocês visitem com o japonês, caso Sensei Aoki, se vocês acompanharem a Elizabeth, ela vai estar com o Sensei, só que chega, no máximo 5 minutos. E outra coisa, também não pode mais fazer foto. Rita e eu temos centenas de fotos tiradas ali. Você também tem, né, Elizabeth? Só que agora não pode mais. E tudo filmado, se você tirar uma máquina. Aí não sei quem do grupo, não sei se o Fábio vai lembrar, que queria usar o banheiro, e pediu para a mulher lá, quer usar o banheiro, falou, não, que ninguém pode usar banheiro, nem o banheiro eles deixam a gente usar. Fui eu mesmo. Ah, é você? Não podia usar o banheiro. Não pode. Então, esse é um dos lugares sagrados, tá? Mas por quê? Porque o pessoal fez algazarra. Entrou falando alto, contando piada, todo mundo falando ao mesmo tempo, brincando, que é um lugar que você... Isso nunca aconteceu quando o Sensei Aoki acompanhou nossos grupos. Os grupos de Brasil, diz que brasileiro é bagunceiro, a gente sempre entrou em silêncio e em oração. Mas outros grupos de outros países, alguns que se dizem de primeiro mundo, entraram lá em algazarra e isso refletiu para todo mundo. Mas esse é um local sagrado. Nós visitamos o memorial foi no dia 1º de novembro? Não, 31 foi o imperador, foi?
Eu não sei, foi no dia 31 ou no dia 1º. Nós fomos visitar, é um lugar que é sagrado, tá? Aí, no dia 1º, nós fizemos um jantar de gala, tá? Então, Fábio Kakuri, a Maria, a Elizabeth, todo mundo de kimono japonês. Dá para escrever um livro, né? Que a gente... Pois é. Foi muito, mas a gente, assim, aqueles kimonos, a gente teve que fazer seguro, de tão caro que é um kimono daquilo. A gente alugou aquela roupa, né? Roupa de gala japonesa. E fomos para um restaurante também, 5 estrelas, né? O Shinagawa, o Prince Shinagawa, e fizemos um... E Rita vai postar para vocês fotografias, para que vocês vejam. Então, foi um jantar muito emocionante, porque nesse jantar estava o Sensei Aoki, estava a Sensei Noriko Ogawa, nós estávamos festejando 25 anos da nossa relação de intercâmbio técnico entre o Japão e o Brasil. Estavam presentes as nossas 2 tradutoras, que era a Olivia Kimiko Kikuchi e a Emiko, tá? Kansai, que são as pessoas que fizeram a ponte, porque o sensei não fala inglês, a gente não fala japonês, a gente sorri no mesmo idioma, né? Então, a gente dependia dessas 2 professoras brasileiras que vivem lá, que são Niseis, filhas de imigrante. E nesse jantar, eu queria um pouquinho mais de água. Eu vou sentar um pouquinho lá atrás. Pessoal, nesse jantar, para que essa viagem... Deixa eu centralizar um pouquinho melhor aqui. E à medida que o Japão abriu, a gente resolveu fazer um monte de coisa em cima da hora. Resolvemos fazer um ritual no templo que Mikao Sui frequentava na infância, na adolescência, que é o templo Amataka, e resolvemos fazer uma doação de um komainu, um par de komainus, que são leões de proteção, o cão de proteção, komainu, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí resolvemos que o Sensei Aoki e a Sensei Noriko tinham que estar também, só que é longe, tem que pegar o trem-bala, nessa cidade, e que as tradutoras tinham que estar presentes também, e nós convidamos. Só que tudo isso implica em gastos, né? Imagina um instituto saindo de uma pandemia, nós ficamos mais de 2 anos fechados, levando o Sensei Aoki. Pega aquele banquinho para mim, por favor. Sensei Noriko, as 2 tradutoras. Aí apareceu mais uma, a Glória, né, muito querida, agrônoma, mora lá. E a gente levou todo mundo para subir o Monte Kurama, que a gente entendeu que eles também tinham que estar conosco no Monte Kurama. E tinha as esculturas que nós íamos doar, e alimentação, e o Instituto não ia dar conta. Então, eu comecei a conversar com pessoas amigas, muita gente quis contribuir, mas também vinha dessa questão da pandemia, não teve condição de contribuir, e algumas pessoas vestiram a camisa, entenderam a importância desse momento, porque Rita e eu estávamos fechando esse ciclo, e se tornaram patrocinadores desse evento que aconteceu lá no Templo Amataka, que foi a doação desse komainu. Então, eu vou ler aqui na placa, senão eu posso esquecer o nome de alguém, né? Está em ordem alfabética. O Instituto teve ajuda de Cleia Gonçalves de Brito, eu dei boa noite para ela que está me ouvindo, Deise Luci Alves Campos Melo, ela, inclusive, ela viajou conosco, só que ela encontrou com a gente lá, que o filho dela está fazendo um... Eliana Nunes Safa, de que ia e teve um problema no braço, não pôde ir. Elizabeth Garcia também teve um problema de família,
ela é aluna presencial do Rio de Janeiro, mas está passando um período na Austrália. Elizabeth do Nascimento Carvalho já foi conosco na viagem anterior e não teve condições de ir, também teve questão de Covid na família, nos ajudou. Elizabeth Elim foi uma das patrocinadoras, pôde estar presente. Tivemos a ajuda de uma mestre de Reiki do Instituto que mora em Porto Rico, que é a Eneida Sanches Nieves. Tivemos a ajuda do presidente da Associação Portuguesa de Reiki, Monte Curama, João Magalhães, e pegou o avião e foi bater lá num único dia. Você vê a importância desse dia, que foi o dia 3 de novembro, que nós fizemos a doação do cão guardião, que é o Comainu. Tivemos a presença também de um irmão meu de maçonaria, muito querido, que eu conheci presencialmente. Eu, salvo engano, ele está me ouvindo aí, João Pestana Dias, muito querido, né? Dirigente da maçonaria portuguesa, um homem extremamente ocupado para estar nesses eventos. Ele cancelou um monte de coisa e nos ajudou também. Tivemos a ajuda da Lia Dulce Seabra Sena Pereira, que está me ouvindo, eu dei boa noite para ela. Inclusive, foi a segunda vez que ela viajou conosco, né? Ela esteve presente. Tivemos a ajuda da Luci Furtado Ottoboni, que ia viajar, mas a filha dela médica. E aí, quem sou eu, né? Se a médica da família fala que ela não pode, entendeu? A médica, ela chegou aqui adolescente, antes de entrar na faculdade, né? Fez os cursos de Reiki, aí entrou na faculdade, formou, agora é médica, falou que a mãe não podia. Aí eu falei, olha, eu não posso falar que vai, né? Depois dá um problema e... Entendeu? Eu falei, eu queria que ela fosse. Inclusive, pois é. Aí tivemos a ajuda da Maria Cláudia Mesquita, né? Uma alegria tê-la conosco, né? Era aluna online, aí a gente conheceu ela pessoalmente. Tivemos a ajuda de uma mestre de Reiki da Colômbia, inclusive vive na Suécia, ela está na Suécia hoje, que é a Marta Cecília Vesga de Olson, ela é colombiana. Inclusive, na plaquinha aqui que a gente deixou lá, tem as bandeirinhas dos países, né? Tivemos a ajuda da Miriam Santos Muniz, que chegou a comprar passagem, comprar o pacote, e teve um problema de família com a irmã. As sobrinhas foram para a casa dela e ela não tinha como deixar as sobrinhas. Entendeu? Aí, como nós tínhamos seguro, né, ela conseguiu se ressarcir. Ela me disse hoje que ela quer ir. Miriam Muniz, ela é do Rio. Vou te apresentar. Pronto, já tem duas. Já tem umas respostas lá de algumas também. Lá. Tivemos a ajuda da Rúbia Celeste dos Santos Mendes, que mora no Amapá, tá? Em Macapá, onde eu fiz o projeto Rondon. Tivemos a ajuda da ilustre Vera Lúcia Ciampone, que também ia. Eu acreditei até o último momento. Aí chegou, ela não conseguiu embarcar. E tivemos a ajuda de uma conterrânea que foi conosco. Conterrânea porque ela é da Ilha do Governador, onde eu me criei. Que é a Viviane Esheimer Mokots. Não sei se ela está me ouvindo. Então, esse grupo de pessoas, elas se reuniram, né? E cada um não foi uma coisa barata, foi um valor significativo. Acho que não cabe aqui eu falar o valor. Sobrou dinheiro, tivemos sobra. Tivemos uma auditora que eu fazia questão, tudo que eu pagava eu chamava ela. Não, você foi auditora. Inclusive, agora, eu tive que pagar 2.400 e poucos dólares, né? Eu fiquei devendo um dinheiro lá. Eu fui lá, mas eu nem chamei ela por isso, chamei por outro motivo, mas ela estava lá, e o Sérgio ficou lá. Eu falei, não, ele é auditora, deixa ela olhar. Aí pagamos, né? Mas tivemos uma sobra de caixa que eu vou utilizar para trazer o Sensei Fuminori Aoki e Noriko Gal ao Brasil. Então, eu já vou falar sobre esse assunto. Me lembra de falar sobre esse assunto, da vinda deles. Tá. Estou falando de improviso. Pode dar tempo? Dá tempo. E eu sou muito grato a essas pessoas, que graças a essas pessoas nós conseguimos cumprir toda a nossa agenda e convidar essas pessoas que foram importantes nesses 25 anos para que estivessem em todos os eventos e algumas refeições que estavam incluídas, né? Inclusive esse jantar de gala. E nesse jantar, nós fizemos, Rita e eu, uma homenagem
a essas pessoas que eu citei, de gratidão. Mas isso foi uma coisa do Instituto, sem ser a OC, né? Nem saber. Pega aquelas duas plaquinhas. Vou pedir a Rita para vir aqui na sala, porque sem ela, nada disso tinha acontecido. E essas plaquinhas, elas foram entregues a cada um dos patrocinadores. E sem vocês, isso não teria acontecido. Rita está demorando um pouco, porque ela faz um pit stop para passar o batom. Não conta para ninguém, tá? Está chegando. Está passando o batomzinho. Vou pedir para você fazer a entrega. Tá? Eu abri de forma aleatória, né? Vem cá. Então, eu peço... É uma plaquinha, tá? A Andressa vai mostrar para vocês. Ela está em 2 idiomas, japonês. Mostra a plaquinha. Está em japonês e está em português, porque a integração técnica foi Japão e Brasil. Ele, não vai botar em espanhol? Eu falei, não, né, em inglês. Tem que ser os 2 idiomas dos 2 países. Né? Vocês vão ver que tem a bandeira aqui do Brasil e do Japão, tem a imagem de Mikao Sui. Tá? Aí vem Santuário Amataka, que foi onde ficou o Komainu, que é o santuário que Mikao Sui frequentava, a data 3 de novembro. Aí está escrito aqui, aí tem o ideograma do rei, que tem um selinho de 25 anos. Aí tem cerimônia e dedicação do Komainu, que é o cão guardião, em comemoração pelos 25 anos de intercâmbio das técnicas originais do rei entre o Brasil e o Japão, através do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Rei e do Rei Dorei, Instituto Human Interest. Gratidão, tudo em português e japonês, a mestre de Reiki, Vera Lúcia Ciampone. Pedi para você entregar para ela. Muito grato. Muito amor e gratidão. E a mestre, muito grato. E a mestre de Reiki, Luci Furtado Ottoboni. Muito gratidão. Então, isso foi uma... Vou pedir agora para pegar. Tem mais um. Não acabou, não. Aí, pessoal. Isso foi... Ela recebeu lá. Eu gostaria de ter entregue para vocês, eu pedi para ela trazer, porque ela recebeu lá. Entendeu? Você recebeu lá, os patrocinadores, mas elas não puderam ir, né? E aí, está lacrado. Eu vou pedir para a Andressa mostrar Made in Japan. Isso não foi feito aqui no Instituto. Foi uma surpresa para mim. Tá? É porque fica... O sacerdote do templo pediu que nós, aquele senhorzinho, Ribino, ele nos entregou isso, e eu pedi para a Rita entregar, porque é uma coisa valiosíssima para nós, entendeu? E ela ficou carregando o dela, o meu e mais 9. E ela carregou, e eu estava muito ocupado, então por isso que eu chamei ela para entregar. Tá? E aí eu vou pedir para você entregar para elas, e nós vamos abrir para mostrar para as pessoas do que se trata isso. Tá? Deixa eu fazer uma observação. Pode. Foi muito interessante. Senão você tem que falar aqui. Fala aqui de frente. Não, então, foi muito interessante. Acho que dá, né? Dá. Aparecendo. Foi muito interessante porque as plaquinhas, né, o estojinho, foi na cor vermelha, em homenagem à bandeira japonesa. Bandeira japonesa que né? tem o sol vermelho. Pelo vermelho. E qual não foi a nossa surpresa quando nós chegamos lá? O material. No templo, isso no interior, lá onde Mikao Sui fez a doação de um tori. Exatamente. E aí, qual não foi a surpresa quando nós chegamos lá no Amataka? E a pasta, né, com um material riquíssimo que eles entregaram, e vermelho também, aveludado vermelho.
Eu achei muito legal. Maravilha. Então, eu vou pedir para vocês abrirem, está lacrado, tá? Então, está aqui para vocês. Isso veio das mãos do sensei. Bacana. Ah, o teu está aberto, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês da Elizabeth Lin, tá? É um álbum. É um álbum. Dentro desse álbum, tem uma fotografia do Komai Inu, que nós doamos. Só um pouquinho. Aqui tem a data 3 de novembro de 2023, e embaixo dos dois Komai Inus maiores, quer dizer, embaixo dos menores, o Sensei Aoki ficou com o nome de Rita e o meu em japonês. E esse que está aqui, que eu vou pedir para a Rita mostrar para vocês, são 4 Komai Inus. Esse é o pequeno, tá? Mostra a base dele, a escritura. Aí está o nome, tá? Está escrito Amizade do Reiki, 25 anos. Só que isso foi ideia do Sensei Ribino. Isso é pesadíssimo. E esse é o pequenininho, hein? E aí está o nome do Sensei Aoki e a Sensei Noriko. E eu trouxe isso na mala. E uma pessoa falou, parece que o senhor está carregando pedra. Eu falei, tô, porque é um bloco de pedra. Então, aqui, todo mundo recebeu uma fotografia. Vou pedir para a Rita mostrar, o Andrés. Esse é o que houve a troca, né? Eu trouxe o Komai Inu do Sensei Aoki, o nome do Sensei Aoki, Sensei Noriko, e ele ficou com o meu. E esse aqui é o grande, que nós doamos, e Rita botou uma foto. Esse é o grande, que ficou lá no templo. Essa foi a doação do Instituto que os patrocinadores ajudaram não só nessas esculturas, ajudaram para que os professores estivessem conosco, hotel, alimentação, tudo aquilo. Dentro desse conjunto, eles fizeram uma homenagem, tá? Dos nomes das pessoas que estiveram. Eles me perguntaram, quem vai estar presente? Aí não sei se você viu, né? Fábio Kakuri, viu, né? A turma toda aqui, a namorada do mestre de Reiki João Magalhães, a Ana Sofia, todas as pessoas que estavam presencialmente. Isso está de um lado. O Fábio, quando viu isso, falou, tem que botar isso num quadro. Lembra disso? Você falou isso? Isso é muito importante, tem que ir. Nós vamos colocar num quadro. Então, aqui está em japonês. Vou pedir para a Rita mostrar. E do outro lado, novamente, tem o nome dos patrocinadores. Tá? Tem o nome das pessoas que ficaram 25 anos em integração. Aoki Fuminori, Ogawa Noriko, Johnny Decar, Rita de Cássia Lima Decar, e Olivia Kimiko Kikuchi, Ivone Emiko Ansai. Então, são as pessoas envolvidas nessa integração de 25 anos. E aqui estão os patrocinadores e assinado pelo principal sacerdote do templo. Pedi para a Rita mostrar esse carimbo aqui, é a assinatura do sacerdote, que é Yoshikaku Ribino Zenki. Ela vai mostrar para vocês. Não dá para ver direito, mas... Isso tudo ficou lá. Isso tudo foi produzido no Japão pelo pessoal do templo. E se vocês tivessem ido, ela recebeu lá no templo. Entendeu? Maria recebeu lá no templo. E eles deram também outro documento, tá? De um lado em japonês, com a fotografia dos Komai Inus, os dois grandes e os dois pequenos. Do outro lado, em português, os Komai Inus, assinado pelo sacerdote, onde ele explica a importância desse dia. Este ano, no ano de 2023, completamos 100 anos após a construção do Tori. Eu vou pedir aqui para a Rita mostrar o Tori. O Tori, ele simboliza a porta de um local sagrado no Shintoísmo. Aquele portal que tem lá no... Tori é esse. E Mikao Suiki doou esse Tori.
Aí um grupo de pessoas quis doar um tori também, ele foi orçado em 500 mil euros. Então, isso daria hoje quase 3 milhões. Aí, quando eu vi o preço do tori, eu resolvi doar o Komainu mesmo. É o que dava para fazer, né? Eu gostaria de ter doado um outro tori, né? Então, eles estão em festa, porque está fazendo 100 anos que Mikao Sui deu esse dinheiro todo para a construção daquele tori. De acordo com o sacerdote, passaram 100 anos e ninguém doou nada lá. 100 anos depois chegam os brasileiros, portugueses, a colombiana, e fizeram a doação do Komainu. E eles falaram que daqui a 100 anos eles vão estar comemorando os 200 anos do tori e os 100 anos do Komainu. E nós vamos estar lá, sem pagar passagem, que vai estar desencarnado, acho baratinho. Só na festa. Fica desligando. Só na mastia. Vamos estar todo mundo lá, né? Então, está escrito aqui, pessoal. Este ano, completamos 100 anos após a construção do tori, dedicado pelo sensei Mikao Sui. Hoje serão inaugurados 2 pares, quer dizer, são 4, de cães guardiões. O nome em japonês é Komainu. Esses foram produzidos pela empresa Woodstone, Yamada e Shishu Corporation. Inclusive, Rita vai colocar o álbum para vocês verem o escultor. Vai ser o escultor, né? Ele foi lá, ele tinha que receber, né? Ele tinha que receber, mas eu conheci. Aí diz aqui, um par do Komainu será instalado no santuário Amataka, que é onde Mikao Sui frequentava. São os 2 grandes. E o outro par, que são os 2 menores, será entregue ao Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki e ao Instituto Hillman e Trust Ray do Reiki. E ficou um comigo, para o Instituto. Eu não sei onde Rita vai colocar, tem Rio, São Paulo e São Lourenço, só tem um. Ela que vai decidir onde que o Komainu vai ficar. E um ficou na escola do sensei. E foi interessante, porque um está com a boca aberta e outro está com a boca fechada. Vou pedir para mostrar aqui a foto. O Komainu é um par, sempre um com a boca aberta, um com a boca fechada. E eles dizem que o que está com a boca aberta está conectado ao Sol, a energia é Yang. A boca fechada conectada à Lua, a energia feminina. E o com a boca aberta é o A, o com a boca fechada, é o som do universo, que é o Om. A-um, né, que é uma sílaba trina, né? E que eles dizem que há 25 anos atrás eu cheguei com a boca aberta, ligado ao Sol, iluminando, querendo informação. E o sensei, com a boca fechada, ficou receptivo e me deu as informações. Por isso que eu recebi o leão da boca fechada. Vou pedir para a Rita mostrar. Que é o sensei é o leão do sensei Aoki. Está com o nome dele. E ele ficou com a boca aberta. Rita e eu lá chegando, querendo informações, né? Então, um par será instalado no Santuário Amataka e o outro par será entregue ao Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki e ao Instituto Hillman Trust. Esses cães guardiões representam a ambos os institutos uma união espiritual em homenagem aos 25 anos de intercâmbio Brasil e Japão. Pela primeira vez, o templo abriu as portas para estrangeiros. Eles perceberam a importância dessa integração e eles permitiram essa doação e a instalação de uma placa, que é essa que eu vou mostrar para vocês. Oro para que o Reiki, fundado por Mikao Sui, e o sucessor Sujiro Hayashi, quem fez a conexão com o mundo, e os ensinamentos sejam cada vez mais espalhados ao próximo, aumentando os praticantes de Reiki. Muitos paroquianos do santuário, pessoas reverenciadas e praticantes de Reiki, visitam o santuário Amataka, assim como eu também era um paroquiano do santuário. Hoje é o festival de dedicação comemorativo. Eles estavam comemorando 100 anos da doação do tori.
Parabéns, muito obrigado. Sacerdote principal do Santuário Amataca, Yashikaku Ribino, tá? Então, ele assina novamente. São 2 documentos assinados pelo sacerdote, com fotografias, numa pasta. Não tem como eu mostrar para vocês, mas é uma pasta toda de veludo, tá? O material é veludo. E lá no templo, pela primeira vez, eles autorizaram também, em homenagem a esse evento, que fosse colocada uma placa. Essa placa, essa é uma réplica da placa, tá? Eu levei 2 placas. Ficou uma no templo e ficou uma na escola, que eu vou pedir a Rita para depois colocar a fotografia que a Marta mandou. Uma já está na escola. Você viu a fotografia? A Marta mandou? O sensei já botou numa moldura. Tá? Então, eu levei 2 placas. Ficou uma com o sensei Aoki. Rita vai postar as fotos em breve. E uma ficou no templo. Tá? E a placa, ela diz o seguinte: tem a bandeira brasileira em cima, a bandeira japonesa, tem uma moldura toda em bambu, que simboliza os nós, são os estágios evolutivos, níveis 1, 2, 3A, 3B, Shoden, Okuden, Shinpiten, e é flexível, né? Na tempestade não quebra, acabou a tempestade e volta. Na natureza, o que simboliza o rei, que é o bambu, as 2 bandeiras. Aí está em japonês, que está... Isso aqui é o tamanho A3, são 2 folhas de papel A4, aço inoxidável. O aço inoxidável ele foi inventado na Inglaterra no ano de 1907. Faz 100 e poucos anos. E aí eles fizeram garfo, faca, faz 100 anos, e parece que está novo. Então, a ciência não sabe quanto tempo dura isso. Mas os primeiros garfos e facas de aço inoxidável, de 100 anos atrás, continuam 0 quilômetro. Eu não sei quanto tempo nós vamos estar no templo, mas o nosso nome está no templo. Aí está escrito cerimônia e dedicação do Komainu, em comemoração pelos 25 anos de intercâmbio das técnicas originais do rei entre o Brasil e o Japão, através do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki, do Rei do Reiki. Promoção a Aoki Fuminori, que sem ele eu não teria escrito os livros, né? Ele nos recebeu no Japão. Sensei Noriko Ogawa, que é o braço direito, a vice-presidente da escola. Johnny De Carli, Rita de Cássia Lima De Carli. Chegamos lá para buscar essas informações que estão nos livros. E as 2 pessoas que fizeram a ponte, a nossa primeira tradutora, Olivia Kimiko, Kikuchi Kimiko. Depois, a partir da 3ª viagem, 3ª, 4ª e 5ª, os grupos cresceram, então a gente precisou de 2 tradutoras. Dessa vez tivemos a Glória ainda ajudando, tá? Que foi a Ivone Emiko Ansai. Aí, do lado delas, tem a bandeira do Japão e do Brasil, né? E aí os mestres patrocinadores, tá? São as pessoas que viabilizaram todo esse projeto, que foram vocês, né? Porque Rita e eu, a gente não tinha dado conta. Teria dado conta antes da pandemia. Tá? Mas com a pandemia eu tive que socorrer minha nora, que teve Covid, não tinha vaga nos hospitais. Foi um momento muito duro e foi bem difícil, né? Muitas empresas fecharam. Então, antes da pandemia, a gente teria condição de ter financiado todo esse projeto. Mas agora, no pós-pandemia, sem a ajuda de vocês, e essa placa ela ficou lá no santuário. E nós temos mais 2 cópias, né? Que é uma para o Rio de Janeiro e uma para São Paulo, tá? E ficaram 2 lá. A gente fez em 4 cópias. Aí ela me pediu que eu fizesse uma cópia para ela, e surgiu essa ideia, como é que a gente vai fazer. A gente amadureceu a ideia e surgiu uma... Aí depois a gente fala sobre esse assunto. Mas é isso. Fomos também ao Monte Kurama, no dia 5, subimos... Era um dia bonito, né? Demos sorte, porque a meteorologia falava em chuva, a gente não pegou chuva, temperatura muito agradável. Conhecemos uma parte do Monte Kurama,
eu não conhecia, que era um cemitério, aquelas quartinhas ali tinham cinzas de pessoas, né? Ali eu encontrei o símbolo Daicomil exatamente como a gente desenha ele, uma placa, só que não nos deixaram fotografar. E regras e normas existem para serem cumpridas, né? A gente respeitou as regras, eu não pude trazer uma foto. E estivemos também no museu e no Parque do Imperador, que é um lugar fantástico. Eu quero agradecer às pessoas que contribuíram. Rita e eu estamos agendando uma ida para o Rio de Janeiro para entregar esse mesmo material ao pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal que contribuiu. Algumas pessoas estão me ouvindo, né? Que é a Cleia, a Miriam Muniz e outros. Então, eu faço questão de entregar em mãos, porque é um material que nos foi entregue em mão, e a recomendação é que, na medida do possível, a gente evitasse. Vai ter situações que a gente vai ter que botar no correio, né? Porto Rico, não tem como. Não sei que ela aceite vir ao Brasil, né? João Magalhães, ele estava lá, ele recebeu. O João Pestana também, eles foram lá e receberam das mãos do sacerdote. Então, foi uma viagem extremamente espiritual, porque a gente visitou, fala-se em 3 lugares sagrados, mas eu incluo também o Santuário Meiji. O imperador Meiji escreveu 125 poemas e ele escreveu 5 princípios, que foram incorporados por Mikao Sui. Mas os princípios do rei, eles eram pregados pelo imperador, que morreu em 1912. Então, eu tenho o templo Meiji-jin, o santuário do imperador Meiji, como um dos lugares sagrados. Espero que quem não conheceu ainda que vá ao Japão, tá? Então, temos uma sucessora, que é Elizabeth Elin, que vai levar grupos. Tá? Eu te abençoo, que você tenha muito sucesso, que as pessoas voltem felizes, como a gente voltou, né? É tão boa essa nossa viagem, né? E vou me despedindo de vocês, tá? Em gratidão a Deus, né? O Sensei Uzui, o Sensei Aoki, Sensei Noriko, as tradutoras, a todos que contribuíram, todos que viajaram conosco, a Rita, né? Sem ela, nada disso seria possível.